Por mais que nós tenhamos como calcular as quantidades de reagentes e de produtos obteníveis a partir de relações estequiométricas que envolvam massas e que envolvam números de mol, não é muito prática a manipulação de substâncias sólidas em laboratório de química. A gente, em geral, faz isso, quer dizer, você até mede a massa de uma certa substância numa balança, pode estar no estado sólido, você faz a tara da balança, coloca a quantidade em cima dentro de um becker, por exemplo, e você afere a massa daquela substância, mas a manipulação, a transferência de um frasco para outro, a dosagem, é muito mais difícil dosar sólidos do que dosar líquidos. Por quê? Porque os líquidos escoam. Então eu posso colocar num certo recipiente com uma torneira, abrir e fechar essa torneira e deixar que esse líquido escoa. O sólido eu não posso fazer isso. Então a manipulação dele é mais grosseira. Você vai em termos de colheres, né, dar uma colherada ou dar uma espátula, e isso não é muito preciso. Então o ideal é que a gente tivesse com manipular substâncias sólidas que estivessem, na verdade, no estado líquido. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma é esquentar muito a substância, de modo que ela se funda. Isso, em geral, não é prático por vários motivos. Primeiro, porque tudo estaria quente no laboratório. Segundo, porque várias dessas substâncias se degradam no momento que você esquenta elas. Então, essa possibilidade está fora de cogitação. Agora, a gente pode usar a dispersão desta substância dentro de um meio líquido, certo? Então, a gente pode usar a dispersão dela num meio líquido. Na dispersão, nós vamos considerar duas entidades, o chamado disperso e o chamado dispersante. No caso desta substância formar partículas muito pequenas, que não possam ser distinguidas umas das outras, tanto a olho nu quanto em termos do microscópio, a gente vai estar falando então de uma solução. E no caso da solução, o disperso se chama soluto e o dispersante se chama solvente. Ou seja, o solvente é uma substância que está em maior quantidade do que o soluto em geral e que, portanto, vai separar as partículas, vai dispersar as partículas do soluto umas das outras. Então, você tem o soluto na fase sólida, por exemplo, no momento que você coloca ele em uma certa quantidade de água, você vai ter uma grande quantidade de água, é claro. Essas partículas do soluto vão estar separadas umas das outras, certo? No momento que elas estão separadas, a substância não pertence mais ao estado sólido, mas ela vai estar dissolvida dentro do dispersante que você pode ter dispersantes sólidos também, pode ter líquidos, pode ter gasosos. No laboratório de química, numa proposta mais abrangente, o ideal é que o nosso dispersante, o nosso solvente, seja um solvente líquido, porque ele facilita a manipulação dessas substâncias dentro do laboratório. Então, estas soluções, elas podem ser classificadas como insaturadas, saturadas ou saturadas com corpo de fundo, certo? São três classificações que a gente vai ter, baseadas na quantidade de soluto que vai existir dentro do solvente. Então, se você pega, por exemplo, sal de cozinha e adiciona em água, claro que se você pegar uma colher de sal de cozinha de tamanho normal, uma colher de sopa, jogar num litro d'água, mexer aquilo ali, vai tudo se dissolver. É o que a gente teria como exemplo uma solução insaturada. Você pode ainda colocar mais sal e ele vai continuar se dissolvendo. O ponto de saturação para o NaCl, que eu vou usar como exemplo aqui, NaCl, ele é 360 gramas de NaCl para cada litro de solução. Ou seja, imagine que você tem 1 litro de solução. Se nesse litro tiverem dissolvidos 360 gramas de NaCl, você tem uma solução saturada. Menos do que 360, você tem a insaturada, ou seja, você ainda consegue adicionar sal para chegar em 360, mas se a sua solução tiver 360 gramas em 1 litro, e você colocar um pouquinho mais de sal, o que vai acontecer? Esse sal adicional vai para o fundo. A água chegou na sua capacidade máxima de dissolução, ela está saturada de sal. No momento que ela está saturada, ela não consegue dissolver mais do que aquilo que você colocar. Se você colocar mais, ele vai para o fundo da
da solução. Poderíamos colocar uma aqui ainda, que pode ser chamada de super saturada, que é justamente uma solução que vai ter uma quantidade de sal maior do que essa daqui. Aí você pergunta, bom, como que ele pode ter uma quantidade maior do que o máximo? Normalmente as soluções supersaturadas, elas têm um efeito a mais, que na verdade está perturbando aquele sistema de modo que a solubilidade fique momentaneamente mais alta do que deveria. Que tipos de perturbações eu posso estar considerando? Tanto a agitação quanto o aquecimento, são as duas mais comuns. Então uma solução que estiver aquecida ou uma solução que está sendo agitada, a agitação ou o aquecimento adicionados a essa solução vão conferir maior grau de agitação às partículas do solvente. Isso vai fazer com que o processo de mistura seja mais eficiente, digamos assim. Então, ele vai conseguir dissolver mais do que ele dissolveria sozinho. Agora, claro, tão logo eu cesse a agitação ou o aquecimento, aquela quantidade extra, além dos 360 gramas por litro, se for MSL, a quantidade extra vai acabar indo para o fundo do meu sistema como corpo de fundo. Ou seja, a solução supersaturada ela não é estável permanentemente, ela é estável enquanto aquela agitação ou aquele aquecimento estiver sendo fornecido. Caso contrário, a gente não vai ter essa solubilidade mantida e ela tende a decair até atingir o ponto de saturação, como seria esperado. Tudo bem? Esta quantidade aqui, 360 gramas por litro, é uma das chamadas unidades de concentração. Então, eu posso colocar aqui concentração. É a medida da quantidade de soluto disperso numa certa quantidade de solvente ou de solução como um todo. Então, quais são as unidades mais comuns, né, que a gente tem? A gente pode ter a concentração chamada concentração comum, cuja unidade, a equação, na verdade, é massa por volume e a unidade é grama por litro. Nós podemos ter a concentração molar, cuja equação é número de mols por volume e a unidade é mol por litro. Nós podemos ter algumas outras, um pouquinho menos comuns, mais usadas em determinados contextos, que é, por exemplo, molal, que é número de mols por massa de solvente, cuja unidade é mol por quilo. Além disso, nós podemos ter porcentagem massa-massa, porcentagem volume-volume, porcentagem massa-volume. Nós podemos ter fração molar, que é grafada pelo símbolo XI, e uma série de outras unidades, dependendo do contexto em que a gente esteja falando. Na química geral, essas duas aqui serão as mais importantes e as que a gente vai manipular a maior parte do nosso cotidiano de química. Essa daqui é importante no contexto da fisicoquímica, mas essas daqui são, digamos assim, mais comuns e mais recorrentes dentro do nosso cotidiano. O que é importante aqui? É massa do soluto, e aqui também é número de mols do soluto. Agora, esse volume aqui é volume de solução, e esse aqui também. Ou seja, eu não posso pensar em adicionar 40 gramas de sal, por exemplo, em 200 ml de água e querer calcular isso daqui. Porque depois que eu misturar o sal com a água, pode ser que o volume da solução não seja 200 ml. Pode ser que seja mais, pode ser que seja até menos, em determinados casos de sais em que existe a contração de volume no momento que você dissolve algum sal naquele solvente. Então você tem um solvente, você dissolve um soluto nele, o volume se contrai ao invés de aumentar. Isso pode acontecer. Então é importante que a gente tenha o volume da solução e não o volume de solvente que foi usado. Claro que é interessante que a gente saiba correlacionar essas duas coisas. Se a gente souber o volume de solvente e souber também o volume de solução, isso é uma informação adicional que pode ser bem utilizada. Tudo bem?